Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje é sobre conjuntos numéricos. Vamos passar pelos conjuntos mais importantes da matemática, começando pelo conjunto dos naturais. Conjunto este, que é representado pela letra N estilizada, escrita de uma outra forma, e ele vai ter como representantes aqui os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o nosso infinito positivo. O que é importante você ter em mente aqui? No conjunto dos naturais, não vai existir números entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3 e assim por diante. De fato, esses números que estão aqui nesse nosso quadro são os números que vão pertencer ao conjunto dos naturais. Ou, basicamente, aqueles números com vírgula não vão aparecer aqui pra gente. Tranquilo? Vamos continuar. Esse conjunto dos naturais, ele tem um subconjunto importante, que é o conjunto dos naturais com um asterisco. Quando a gente coloca o asterisco, a gente automaticamente retira o número 0. Então, perceba que aqui, ó, esses elementos são iguais, menos o 0, que foi retirado devido ao asterisco. Muito fácil. E aí, só para a gente ter uma representaçãozinha diferente, como ele é um subconjunto desses naturais aqui, ó, eu vou representar ele assim, ó, conjunto dos naturais com asterisco está contido no conjunto dos naturais, ok? Só quero mostrar para você, para a gente lembrar de inclusão. Se é subconjunto, ele está contido. Muito fácil, né? Vamos continuar falando agora do conjunto dos inteiros. Chegamos ao nosso segundo conjunto, conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros ele vai ser representado pela letra Z, também estilizada. Quais vão ser os elementos desse nosso conjunto? Enquanto lá nos naturais a gente começava no 0 e ia até o infinito positivo, então a gente sabia onde começava o nosso conjunto, aqui a gente não sabe nem onde começa, nem onde termina. A gente começa no infinito negativo e vai aumentando, chegando no menos 4, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e a gente vai até o infinito positivo. Então, o que é importante você perceber aqui? Que a gente incrementou aqui, ó, com os números negativos, porém a gente continua não tendo valores entre esses nossos números aqui, certo? Então aqueles números com vírgula continuam não sendo representados. Vamos a alguns subconjuntos importantes, né? Tenho o inteiros asterisco, ou seja, eu retiro o 0 do nosso conjunto, começo no infinito negativo, vou até o infinito positivo, lembrando que tirando o nosso número 0. Tenho os inteiros positivos, então a partir de agora eu coloco um maisinho aqui embaixo, e aí eu começo no 0 e vou até o infinito positivo. O que você precisa observar? Que esse conjunto, subconjunto, ele é idêntico ao natural, ok? Daqui a pouco a gente volta nisso aqui. Tenho os inteiros negativos, não sei onde ele começa, mas ele termina no 0. E aí, não coloquei aqui, mas para você saber, eu posso ter o inteiros positivo com asterisco, ou seja, eu começo no número 1. E eu posso ter aqui os inteiros negativos também com asterisco. Eu termino no menos 1. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou falar para você aqui, ó, nesse canto, o que quer dizer esse conjunto aqui, ó, Z positivo, perdão, ser igual ao conjunto dos naturais. Vamos para aquele lado. Pessoal, cheguei nesse lado do quadro aqui para falar para você o seguinte. Se esse subconjunto ele é subconjunto dos inteiros e ele é exatamente igual ao conjunto dos naturais, a primeira observação importante que a gente vai ter juntando naturais e inteiros é que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Então, de novo, perceba que esse conjuntinho inteiros positivo
é idêntico aos naturais. E ele é subconjunto dos inteiros. Isso significa que o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros. Fácil, né? Vamos para o próximo. Vamos para o conjunto dos racionais. Cheguei agora, talvez, ao conjunto que mais vai ter problema para você. O conjunto dos racionais. Te explico por que daqui a pouco. Dá uma olhada aqui, ó. Presta bastante atenção nessa parte da aula que você vai precisar para os seus exercícios. Eu coloquei aqui que o conjunto dos racionais ele é representado pela letrinha Q, estilizada, e representei ele através de propriedade. Ele vai ser um número x, tal que o x vai ser escrito como A sobre B, só que eu tenho condições, tanto para A quanto para B. O A ele tem que pertencer ao conjunto dos inteiros, que a gente acabou de falar, e o B também, mas o conjunto dos inteiros com asterisco. Vamos pensar por quê, né? Esse nosso B não é denominador? Se ele é denominador, ele não pode valer zero. Por isso que a gente coloca o asterisco para retirar o nosso número zero das possibilidades. Tenho alguns exemplos aqui para você. Menos 3, 0, 2,5 e 0,3333 e assim por diante. Ô Felipe, nenhum desses números está representado da forma que você colocou aqui na propriedade. Engano seu. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Menos 3 dividido por 1. Pronto, representei na forma de fração. O menos 3 é um número inteiro e o 1 também é um número inteiro. Portanto, esse número é um número racional. Vamos ver os próximos? 0. Se eu colocar aqui dividido por 1, está representado na forma de fração, portanto é um número racional. Mas, Felipe, você não falou do asterisco? Ei, o asterisco é só para o denominador. Então aqui, ó, no numerador não tem importância. O 0 também pertence ao conjunto dos racionais. Temos aqui o 2,5, só que esse 2,5 ele pode ser escrito como 5 sobre 2. Ou 5 sobre 2 é fração, portanto, pertence ao conjunto dos racionais. E eu tenho aqui o 0,33333. É a nossa chamada dízima periódica. Esse número também pode ser representado na forma de fração. A gente vai escrever como 1/3. E aí eu quero de você um detalhe. Essa fração aqui, ela é a chamada fração geratriz da dízima periódica. E é justamente nessa parte que você vai precisar de muita atenção, porque eu começo falando agora. Pessoal, acabei de te mostrar que o número 0,333 e assim por diante, com as reticências, é chamado de dízima periódica. E esse número ele pode ser escrito na forma de fração, ou seja, ele vai ser um número racional. Eu vou te explicar agora como que a gente vai encontrar essa fração, que é denominada fração geratriz da dízima periódica. Antes, vou te apresentar uma dízima periódica, porque ela possui 3 partes diferentes. Vamos a elas. Eu coloquei aqui o número 2,1545454 e assim por diante. Preste atenção. O número que fica à esquerda da vírgula, ou seja, o número 2 aqui, ele é chamado parte inteira, ok? Esse número que está depois da vírgula, que não se repete, que aqui é o número 1, ele é chamado de antiperíodo. Em compensação, perceba você que o número 54 é o número que se repete infinitamente. Esse número 54, ele é o nosso chamado período, beleza? Então, de novo, eu tenho o número que está antes da vírgula, que é o nosso 2, chamado de parte inteira. Nós temos, após a vírgula, 2 possibilidades. Nós temos aqui o antiperíodo ou o período. Quem que é cada um? O antiperíodo são os números
que não se repetem infinitamente. Nesse nosso exemplo, a gente tem o número 1. E a gente tem os números que se repetem infinitamente, que nesse caso vale 54. E esse 54 é o nosso chamado período. Outra coisa importante que a gente vai precisar é que esse número ele pode ser representado de outra forma. Eu posso escrever ele 2,154. Só que a partir do momento que eu tiro as reticências, eu preciso colocar um traço em cima do meu período. Então, como o período é 54, eu venho aqui, coloco um traço em cima dele para indicar que ele é o número que vai se repetir infinitamente. Perceba que o número 1 não está embaixo do traço, porque ele é o nosso antiperíodo, ok? Então, aqui eu apresentei para você como é uma dízima periódica e quais são as suas partes. Vamos, enfim, reconhecer a nossa fração geratriz da dízima periódica. Vamos lá, então, vamos descobrir como encontrar a nossa fração geratriz da dízima periódica. Eu vou ter aqui dois casos. Eu tenho um caso em que eu não tenho antiperíodo e eu tenho um segundo caso em que eu vou ter o antiperíodo. Vamos fazer separadamente. E, além disso, eu tenho uma maneira um pouco mais trabalhosa e uma maneira muito mais facilitada. Vou te mostrar as duas. Primeiro caso, então, eu tenho aqui o número 2,515151, ou, se eu quiser, eu posso simplesmente escrever 2,51 e colocar o tracinho em cima do nosso período. Já até falei, o período desse nosso número é 51 e o 2 é a chamada parte inteira. Ótimo. Para a gente encontrar a fração geratriz, a gente vai chamar esse número aqui de x. 2,5151 e assim por diante. Ele é o nosso x. O intuito aqui para encontrar a fração geratriz é o seguinte: multiplicar esse número de maneira tal que a nossa, ou melhor, o nosso período venha para a esquerda da vírgula. Então preste atenção. Eu preciso multiplicar esse nosso número x de maneira que o período venha para a esquerda da vírgula. Isso significa que para isso acontecer, eu preciso multiplicar toda essa minha expressão por 100, ok? Então eu vou ter aqui agora 100x igual a 251,515151 e assim por diante, ok? Com isso, a gente passa a ter duas expressões, duas equações, ok? Eu vou utilizar elas da seguinte maneira, através de um sistema. Eu vou pegar a equação maior, que é o 100x igual a 251,51 e assim por diante, e eu vou pegar também x igual a 2,5151 e assim por diante, ok? A partir de agora, eu vou pegar essas duas nossas equações e vou subtrair uma da outra. Perceba o que vai aparecer agora. 100x menos 1x, eu tenho 99x. 251, tudo isso menos 2, tudo isso. O que eu preciso que você observe? Depois da vírgula em cima é exatamente igual a depois da vírgula embaixo. Então toda essa parte vai cancelar, porque eu estou fazendo uma subtração. O que de fato vai sobrar é 251 menos 2, ou 249. Se eu passo esse 99 que está multiplicando, dividindo, eu chego em x igual a 249 sobre 99. Ou eu chego finalmente à nossa fração geratriz da dízima periódica. Isso significa que o 2,515151 ele pode ser escrito como 249 dividido
por 99. E se pode ser escrito na forma de fração, é um número racional. Tranquilo? Eu vou apagar para te mostrar a segunda maneira de você encontrar, que é a maneira mais rápida. Vamos lá. Pessoal, presta atenção aqui, ó, rapidinho. Eu tenho 2,51, continuei com o mesmo exemplo, e ele pode ser escrito desta outra maneira. Eu vou utilizar essa maneira para te mostrar a forma mais simples, ok? A nossa fração geratriz, você vai fazer o seguinte, você vai pegar todos os algarismos do seu número, sem vírgula, então 251, beleza? Sem a vírgula, e vai subtrair tudo aquilo que não é período. Quem que não é período nesse meu número? O 2. Então você vem aqui, ó, e subtraia o 2, ok? E vai dividir, agora presta bastante atenção. A gente vai colocar no denominador números 9. De que maneira? Depende da quantidade de algarismos do meu período. Então presta atenção. Quantos algarismos tem o meu período? 2, o 5 e o 1. Se eu tenho 2 algarismos no meu período, eu vou colocar 2 números 9. 251 menos 2, 249 dividido por 99, que foi exatamente o valor que a gente tinha descoberto anteriormente, beleza? Então, de novo, pega todo o seu número sem vírgula, 251, elimina tudo aquilo que não é período, nesse caso o número 2, e divide da seguinte maneira: coloque números 9 de acordo com a quantidade de algarismos do seu período. Se você tem 2 algarismos no período, coloque 2 números 9. Se você tem 3 algarismos no período, coloque 3 números 9. E assim por diante. Tranquilo? Vamos para o segundo caso para você entender como que eu encontro quando eu tenho antiperíodo. Pessoal, dando sequência às nossas frações geratrizes, eu falo agora do nosso segundo caso. Eu mostrei para você quando não tem antiperíodo e a partir de agora a gente tem um antiperíodo. Então vamos só lembrar, o 1 é a parte inteira, porque está antes da vírgula. O 7 é o antiperíodo, está depois da vírgula e não se repete. E o 4 é o nosso chamado período, que é aquele número que vai repetir infinitamente. Perceba que o 4 que é o nosso período. Então a gente pode representar esse número como 1,74 e um tracinho em cima do número 4, ok? Vamos lá. Vai mudar agora a forma da gente encontrar a fração geratriz. Pelo primeiro método primeiro. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar de x o meu número, 1,744 e assim por diante, ok? E aí eu vou precisar de 2 etapas. Uma é a multiplicação para o antiperíodo vir antes da vírgula e a segunda para o nosso período vir antes da vírgula. Então vamos por partes? Primeiro, eu preciso multiplicar esse número por 10. Para quê? Para o nosso antiperíodo ficar antes da vírgula. Então eu vou ter 10x é igual a 17,444. E assim por diante. Primeira etapa foi. Segunda etapa, multiplica o nosso número para que o período também venha antes da vírgula. Então eu vou multiplicar aqui de novo por 10, porque o meu período é apenas o 4, né? Então eu vou ter o caso 100x é igual a 174,444 e assim por diante, ok? Então perceba agora você que antes a gente tinha 2 expressões, agora eu tenho 3. Quais delas eu vou usar? As 2 maiores. Então eu vou usar aquela que tem o 100x e aquela que tem o 10x. Vamos lá, vai ficar o seguinte, ó, eu tenho 100x é igual a 174,444 e eu tenho 10x é igual a 17,444, ok? Qual que é o próximo passo? Fazer a subtração. Quando eu faço a subtração, o que vai acontecer? 100x menos 10x vai dar
90x. Agora, em cima eu tenho 174,4444 infinitamente. Embaixo eu tenho 17,444 infinitamente. Quando eu faço essa subtração, o que você precisa perceber? Que depois da vírgula, nos dois são iguais. Ou seja, isso vai cancelar. O que de fato a gente vai subtrair vai ser o 174 menos 17. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 765. 157. Beleza? 157. Isso significa que o nosso x é 157 dividido por 90, ou seja, nós chegamos à fração geratriz da nossa dízima periódica. Perceba que aqui, ó, ficou um zero. Lá no primeiro caso era apenas noves. Aqui eu vou ter noves e zeros. Tranquilo? Muito fácil, né? Se a gente encontrou a fração geratriz, eu te provei que esse número, ele é um número racional. Pode ser escrito na forma de fração. Vamos para o segundo método. É bem mais rápido e bem mais fácil de você entender. Vamos lá. Pessoal, continua aqui com o mesmo número, só que eu vou te mostrar pelo segundo método, aquele que a gente pega o número inteiro, faz algumas subtrações. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. O meu número, ele está sendo escrito agora 1,74 e o 4 é o nosso período. Para a gente encontrar a fração geratriz, a gente pega todos os algarismos, sem a vírgula, 1, 7 e 4, e subtrai tudo aquilo que não é período. O único que é período é o 4. Então eu vou subtrair tanto o 1 quanto o 7. E vou dividir da seguinte maneira. Preste atenção. Eu continuo colocando os números 9 de acordo com o meu período. O meu período tem um algarismo. Então eu coloco número 9. Agora acrescenta o zero. A quantidade de zeros, ela é de acordo com o meu algarismo do antiperíodo. Então perceba, o meu antiperíodo tem apenas um algarismo. Isso significa que eu vou colocar apenas um zero. A gente chega em 157 sobre 90. Muito fácil, bem tranquilo de entender e bem mais rápido do que o primeiro método, ok? Vamos continuar? Vou só fazer um apanhado geral de racionais para a gente dar sequência aos irracionais. Pessoal, quando eu comecei a parte de racionais, tinha exatamente esses números no quadro. Menos 3, 0, 2,5, 0,33, 3, 3 e assim por diante. A gente viu que o menos 3, se eu dividir por 1, ele é um número racional. Se eu dividir o 0 por 1, ele é um número racional. O 2,5 e o 0,33 também foram escritos na forma de fração. O que eu quero de você é, todos os meus números inteiros, eles são números racionais, porque todos eles podem ser escritos na forma de fração com o denominador valendo 1. Isso significa que os nossos números inteiros estão contidos nos racionais. Então, o que eu quero de você? Os inteiros estão contidos nos racionais e, consequentemente, a gente já tinha visto que os naturais estavam contidos nos inteiros. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, uma relação entre naturais, inteiros e racionais, ok? Por enquanto, o conjunto mais abrangente que nós temos é o conjunto dos racionais. Era esse o apanhado geral. Vamos já para o conjunto dos irracionais. Chegamos ao nosso penúltimo conjunto, conjunto dos irracionais, representado pela letra I estilizada, muito importante. Esse conjunto é um conjunto à parte. Então, ele e o conjunto dos racionais, eles não vão se unir, eles não vão possuir nenhum elemento em comum. Tranquilo? Eles podem ser chamados de conjuntos disjuntos, porque a interseção entre eles são vazia, ou melhor, é vazia, perdão. Então vamos lá. Quem são os elementos desse conjunto? São os números que não podem ser escritos, não podem ser representados na forma de fração. Melhores exemplos que nós temos: pi,
raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Ou, o que eu quero de você? O π, ele não é 3,14, ele é 3,14567, infinitos números após a vírgula, isto é, não pode ser representado na forma de fração. E raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e assim por diante, raízes não exatas, quando você faz lá na sua calculadora, você percebe que ele tem infinitos números depois da vírgula e não respeitam alguma ordem, ou seja, não tem números que se repetem de forma infinita, como a dízima periódica. Isso significa que não pode ser escrito na forma de fração, é um número irracional. Vamos resumir? São os números que não possuem raízes exatas. Então, se você está resolvendo uma raiz, ela não é exata, com toda certeza o seu número será irracional, ok? Vamos finalizar a nossa aula de hoje, terminando com o conjunto dos reais. Chegamos ao fim da nossa aula de conjuntos numéricos, falando agora do conjunto dos reais, representado pela letrinha R estilizada. O conjunto dos reais ele vai ter os elementos X. De que forma? Ou ele vai pertencer aos racionais, ou ele vai pertencer aos irracionais. Quando a gente fala ou, a gente fala de união. Ou seja, se a gente pegar um número escrito na forma de fração, que é racional, ele é real. Se a gente pegar um número escrito não na forma de fração, como um raiz de 2, ele é irracional, isto é, ele também é um número real. Então, para ser real, ou ele é racional, ou ele é irracional. E você já deve ter visto em vários lugares, quando você viu essa matéria pela primeira vez, a gente pode resumir esses nossos conjuntos da seguinte maneira. Eu tenho o conjunto mais básico de todos, que é o conjunto dos naturais, englobado pelo conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos racionais. À parte, nós temos um conjunto dos irracionais. Lembrando, eles são disjuntos, ou seja, não possui interseção. Porém, se eu englobar todos eles, eu tenho o conjunto dos reais. Beleza? É isso a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para você e que você continue assistindo às minhas aulas. Um abraço e até a próxima!